Você provavelmente já ouviu falar na palavra comorbidade, que nada mais é do que a combinação de uma ou mais doenças que a pessoa possa ter. Mas se tratando de saúde mental, será que é assim que funciona também? Quem explica isso pra gente é a psiquiatra Cindy Tanaka. Boa tarde, doutora, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Cindy, então explica pra gente, existe comorbidade mental? Infelizmente sim, né? Então comorbidade significa a ocorrência de mais de um transtorno psiquiátrico, mais de uma doença no mesmo paciente. E infelizmente isso acontece. Quais seriam então as combinações, vamos dizer assim, mais frequentes dos transtornos assim, mais comuns? Tem algumas comorbidades que a gente vê com mais frequência, né? Então, por exemplo, a ocorrência de depressão e ansiedade no mesmo paciente, ou transtorno depressivo ou ansioso com uso de álcool, por exemplo. Né? Então, algumas combinações são mais frequentes e, sabendo dessa frequência aumentada, muitas vezes o psiquiatra já vai investigar as duas coisas na consulta. E, doutora Cindy, tem algum transtorno que puxa mais outros tipos de transtorno? Por exemplo, assim, pessoas com ansiedade tendem a desenvolver outros tipos de transtorno ou não? Por exemplo, a pessoa com depressão, ou é inverso, a pessoa com depressão tende a desenvolver mais ansiedade? Como que funciona? Então, até falando sobre, por exemplo, transtorno depressivo ou ansioso e uso de álcool, se a gente for pensar, alguns pacientes acabam usando o álcool como uma forma de tentar, entre aspas, né, tratar os sintomas de ansiedade. Então, por exemplo, um paciente que tem fobia social, né, que se sente muito ansioso antes de ir numa festa, antes de encontrar com os amigos. Ele acaba usando o álcool porque ele percebe que o álcool acalma, diminui essa ansiedade e só que ao invés de resolver o problema, ele está criando outra doença, né? Então ele acaba às vezes desenvolvendo transtorno, dependência de álcool ou de alguma outra substância. Então, às vezes uma doença não tratada pode, infelizmente, acabar aumentando o risco de outro transtorno também. Isso, pegando já nesse gancho de uma doença não tratada, por exemplo, assim, a pessoa está no início, vamos dizer assim, de uma ansiedade, né? Está apresentando sintomas de ansiedade. Não dá muita atenção, os dias vão passando, é normal o estresse, é normal, todo mundo tem, é normal. As pessoas acabam normalizando demais e quando ela vê, ela já está, digamos, puxando outros transtornos, é isso? Sim, no caso da ansiedade, que você usou como exemplo, né? A gente vê que um paciente que fica por muitos meses, ou às vezes até anos, sofrendo de transtornos ansiosos, ele vai perdendo qualidade de vida, né? Então, as coisas deixam de ter aquela graça, ele sofre em excesso por coisas que ele racionalmente percebe que são pequenas. Isso vai perdendo a graça das coisas e muitas vezes isso pode levar à depressão, por exemplo. E se, por exemplo, a pessoa não tratar, ou como que funciona esse tratamento? Vai tratar separadamente? Trata a ansiedade, aí trata a depressão ou, vamos dizer assim, um conjunto em que trata tudo junto, doutora? Vai depender muito do que a gente está falando, de qual transtorno a gente está falando, né? Então, por exemplo, numa comorbidade entre depressão e ansiedade, a gente tem a sorte que a medicação que trata a ansiedade é a mesma que trata a depressão. Então, com uma mesma medicação, a gente consegue tratar os dois tipos de transtorno, né? Mas, às vezes, por exemplo, no caso de transtorno de ansiedade e dependência de álcool, às vezes a gente vai ter que direcionar dois tipos de tratamento ao mesmo tempo, né? Porque as duas coisas têm o mesmo nível de gravidade, o mesmo sofrimento, o mesmo prejuízo, então a gente tem que começar os dois tratamentos ao mesmo tempo. Doutora, hoje em dia, por exemplo, qual tipo de comorbidade, de doença está levando mais pacientes aos consultórios psiquiátricos? Seria a ansiedade mesmo? Quais seriam os sinais, por exemplo, sintomas? Eu acho que os transtornos de humor que a gente fala, né? Então, depressão, ansiedade, acho que são os grandes campeões, né? De procura no consultório psiquiátrico. Então, muitas vezes a gente acha que é uma fase, vai passar, é por conta do estresse, e o estresse, a situação passa, mas aquele sofrimento continua, a angústia, né? Então a sensação de preocupação o tempo todo, às vezes se preocupar muito antecipadamente com coisas que vão acontecer lá para frente, alterações de sono, alterações de apetite. Então são sinais que pode estar acontecendo alguma coisa e que às vezes precisaria de um tratamento específico. E quanto antes procurar ajuda, melhor, doutora? Sempre.
Sempre, né? Doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui na nossa Vitrine Revista. Passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto ou outros assuntos relacionados na saúde mental, entre em contato contigo. Então, meu Instagram é @cindy, CINDYTNK. T de tatu, N de navio, K de kiwi. Perfeito, doutora. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. E se vocês ficarem com dúvida no nome, não se preocupa não. Depois lá no nosso Instagram vai ter a foto lá, eu e a doutora Cindy, daí lá a gente também marca a doutora, né, o @ dela.